Excelentíssima tarde, pessoa queridíssima. Estamos iniciando agora uma transmissão ao vivo, onde você vai entender um pouco mais como que acontece o desbloqueio da sua mente, como que acontece o processo aonde você descobre um bloqueio e aonde você o libera, e principalmente os resultados disso, o que isso causa na vida de alguém. Porque, sinceramente, uma das dificuldades maiores que eu tenho aqui é de trazer para vocês, de forma simplificada, todo esse mecanismo quântico que descreve a capacidade de cocriação da realidade. E quando a gente traz na prática o que aconteceu, fica muito mais simples. Então, o aprendizado dessa live de agora vai ser fantástico, que nós vamos receber aqui a Carol, que é minha mentorada. Digo a ela e repito, prodígio, que realmente fez acontecer realmente através dos recursos que durante o processo de mentoria eu ensinei para ela e eu a conduzi. Então, vamos lá, deixa eu colocar a Carol aqui para dentro, para a gente falar. E quem está aqui conosco, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde, vai clicando nesse aviãozinho, chamando mais gente para estar com a gente. O nosso horário de costume de live geralmente é mais à noite. Olá! Boa tarde! Boa tarde, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, né? Eu recebi o convite do Dr. Jim. Confesso que estou um pouquinho nervosa, ansiosa, né? Porque é uma live bem diferente aqui para mim. Mas estou muito honrada com o convite, né? E eu acho que, assim, minha vida foi transformada. E se aqui com o testemunho a gente conseguir transformar uma vida que seja, já vale muito a pena. Então, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Que maravilha, Carol. Eu agradeço de coração também dessa sua disponibilidade, dessa sua iniciativa de estar transbordando na vida das pessoas aquilo que foi tão bom na sua vida. E, no fundo, é o que nos move. E é muito o que me move. Então, lá atrás, eu estive em muito sofrimento. E a cada conquista de liberação das emoções que me faziam entrar naqueles sofrimentos, eu falava, gente, eu preciso contar sobre isso às outras pessoas. Eu tenho a obrigação moral de compartilhar com as pessoas. E aí, é lógico, a gente começa primeiramente pela nossa família e vai contando para os amigos e tudo. E aí, a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui nas redes sociais também, para que isso alcance o máximo de pessoas possíveis. E em falar em alcance, quem está chegando aqui, excelente tarde para você. E vai clicando nesse aviãozinho, chamando mais gente para estar com a gente. E estejam também, todos que estão na live aqui, também dispostos e disponíveis para transbordar, para compartilhar. Você que de repente já teve alguma experiência com a autoliberação, a liberação emocional, com os meus conteúdos, descreva aí nos comentários como foi isso para você. Participe da nossa conversa aqui junto com a Carol. Carol, minha querida, conta pra gente aí como foi que você me conheceu, conta um pouquinho, né, da sua história até chegar até mim. Então, doutor, para quem ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Carol. Moro em Monte Sião, uma cidadezinha bem pequenininha, interior. E eu estava num momento bem difícil da minha vida, onde eu já tinha tentado de tudo, ou quase tudo, né? Eu não tinha tentado ainda as altas liberações. Então, eu já estava mesmo a ponto de quase desistir, porque assim, eu já estava em um momento que eu já tinha tentado vários médicos, psiquiatras, psicólogos, hipnose, de tudo, assim, eu tinha tentado, e há muitos anos, né? Então, já faziam 11 anos que eu já estava nesse processo. E aí, eu falo que eu tenho muitos anjos, né, que me rodeiam.
E aí, um dia, minha madrinha, a Val, que eu vou ter eterna gratidão, não só por isso, mas porque ela sempre, até nas autoliberações, eu fui vendo, ela apareceu em muitos processos. E até nessa semana, na autoliberação, foi muito forte, ela apareceu novamente. Então, ela me abençoou, me presenteou com esse processo, que até então eu não conhecia. Ela me contou que ela estava fazendo o processo com o Dr. Jim e que tinha transformado a vida dela. E ela perguntou se eu aceitaria esse presente. E na hora a gente fica meio com receio, porque a gente não sabe como é. Aí eu fiz uma sessão e foi muito diferente de tudo que eu experimentei até então. É difícil a gente tentar explicar para as pessoas o que é, porque é uma coisa muito forte quando a gente vivencia. Então, assim, em palavras eu não vou conseguir explicar o que é, porque eu acho que só a pessoa vivendo mesmo, sentindo na pele. Mas de prontidão eu já aceitei, claro. Vou ter eterna gratidão porque transformou a minha vida, sabe? Foi o que me deu assim uma luz de esperança e eu agarrei com todas as minhas forças momentos que eu não vou mentir, que foram difíceis, porque durante a autoliberação você enxerga coisas da sua vida assim, durante o processo, que não é fácil, e que às vezes você não quer ver, não quer ter que enfrentar, enxergar aquilo e ressignificar, né? Mas aí é o que o Dr. Jim fala, você vai enfrentar e vai ressignificar para mudar a sua vida e seguir adiante, ou você vai continuar vivendo essa dor para sempre, né? Então aí você tem força, você enfrenta. Então assim, eu transformei a minha vida em todas as áreas radicalmente. Eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar, a gente sempre tem, né, a melhorar, a evoluir, mas eu conheci mesmo por ela, que eu fui muito Sim. abençoada, que ela me presenteou com esse processo, e da mesma forma que o processo transformou a vida dela, porque todas as pessoas que a rodeiam viram essa transformação, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão ao meu lado também notaram, porque muitas delas chegam em mim e falam, sabe? Que eu tô outra pessoa. Até antes da live ontem eu cheguei no meu noivo e falei, amor, você achou que eu melhorei muito? Porque eu preciso falar a verdade na live. Ele falou, olha, você mudou da água pro vinho. Aí eu fui Uau. para minha mãe a mesma coisa. Aí eu até anotei, né? E ela falou tanta coisa que aí eu falei, meu Deus, uau! Porque eu notei a diferença, mas você vê que as pessoas ao redor também começam a notar, é assim, é muito forte, né? Porque é uma coisa que eu busquei a vida toda e que nesse processo eu realmente consegui, né? Então, assim, foi muito importante mesmo para mim. E Que eu tenho maravilha. então, sabe, por ela, por você, eu acho que nada é por acaso. Então, foi no momento que eu precisava e no momento que eu estava pronta também para fazer, né? Sim, olha que interessante. A Carol, ela também desenvolve um trabalho nas redes sociais. A Carol é uma empresária de super sucesso mesmo. E quem conhece a Carol, que está aqui na live, que viu a diferença da Carol nos últimos 3 meses, as mudanças, as evoluções. Coloca aí, né, nos comentários o que você percebeu aí de mudança. E se você já teve experiência com as liberações emocionais que eu tenho trazido aqui, coloca aí também como tem sido para você realizar esse processo. Eu vou descrever, Carol. Não, não vou não. Essa live é para você. Ai, meu Deus. Conta pra gente o que mudou, primeiramente, do ponto de vista emocional. Como que era a sua vida antes da gente iniciar o nosso processo, no que diz respeito às emoções, às relações interpessoais, as coisas que aconteciam, como que as suas emoções se refletiam, né, no seu dia a dia antes do processo. Aí depois você vai falar o que mudou, né? Assim, aí você vai falando como era e como está agora. Tá, eu falo muito, então eu vou tentar não atropelar, tá? Qualquer coisa vocês dão aí, você vai me guiando, porque eu empolgo. Então, na verdade, assim, quem me conhece é muito nítido essa mudança, mas eu vou falar aqui para vocês também. Quando eu tinha 17 anos, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. E aí, aí começou a minha jornada, né, nessa vida aí de psiquiatra, psicólogos e medicamentos. Então, eu comecei o tratamento com síndrome do pânico.
E aí eu tratei por 1 ano e meio, aí depois veio a depressão. Aí comecei o tratamento com a depressão, que foi por uns 5 anos. E aí depois me diagnosticaram com síndrome de borderline, transtorno de borderline, né? E aí eu continuei o tratamento, mas até então eu não vivia, eu sobrevivia. Até as pessoas que me conheciam, falavam, meus pais falavam, cá, e eu sempre tinha que estar aparecendo nas redes sociais, fazendo story, mostrando, porque hoje é um meio que a gente precisa, né? Tá ali para estar vendendo, para tá. E eu amo, eu não queria estar fugindo dali. E então eles falavam assim, cara, você é uma pessoa quando você tá ali, você quer estar ali, você quer estar sorrindo e tudo, mas quando você desliga o story, você começa a chorar e você tá mal. Aí eu falei, mas eu não vou passar isso para as pessoas, entendeu? Então eu tentava ser forte, mas fora dali, a minha vida era só. Eu tava muito mal mesmo. Então, assim, eu tinha muita crise, crises diárias mesmo. De chegar num ponto e o amor que eu tinha pelo trabalho e pelo estudo, porque eu falo que eu sou. O meu combustível é estudo e trabalho. Eu amo muito mesmo isso. Então, e eu já não conseguia mais fazer. E eu estava sobrevivendo, eu não estava mais vivendo. Eu cheguei num momento que eu estava tomando dosagens muito altas de quetiapina, lítio, medicamentos bem fortes. E eu não conseguia mais fazer nada, a não ser ficar na cama e bem triste, chorando. E tanto que eu chegava na empresa, meus pais falavam, cá, vai, deita um pouquinho, tenta ficar bem, depois você volta. Então eu não tinha mais vida mesmo, sabe? Eu tava assim no momento de eu saía, ia para algum lugar, eu já tinha que ir embora na hora. Que foi o que aconteceu quando a minha tia viu uma cena e chegou em mim, né, a minha madrinha, e me presenteou. Então, assim, todo mundo que estava ao redor já estava vendo que eu não tinha mais vida, sabe? Eu estava mesmo sobrevivendo. Então, eu consegui depois disso, eu até é muita transformação. Eu até separei assim por partes da área, né? Então, Sim. Hein, Carol? Deixa eu perguntar para quem está aqui na live, quem aí já passou por algo semelhante ao que a Carol está trazendo? Quem aí já passou por uma depressão? Quem aí, de repente, já teve buscando um tratamento médico, psiquiátrico para uma depressão, para uma crise de pânico, e de repente ficar mal com a medicação, e de repente se vê sem melhorar, mesmo realizando um tratamento convencional, né? Quem aí já teve se sentindo assim desamparada e tendo as suas funções, as suas atividades diárias, as suas relações pessoais, familiares, prejudicada por esses sentimentos, por essas emoções, né? Eu levanto a mãozinha também, que eu já tive vivendo isso lá atrás, antes, e foi o que me trouxe a desenvolver todo esse trabalho que a gente desenvolve aqui. Relata pra gente aí e conta pra gente, Carol, como é que foi depois nessa parte aí das emoções? O que aconteceu? então, aí a primeira parte que para mim foi assim o mais surpreendente foi a medicação, porque eu cheguei a tomar 800 miligramas de quetiapina, eu vivia dopada, sabe? Então, assim, eu não tinha mais consciência, não consciência, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não tinha mais o raciocínio, eu não sabia mais exatamente 100% o que estava acontecendo, e eu não queria contar para pessoas, porque eu queria ter uma imagem de uma mulher forte, não de uma mulher doente, uma mulher. Então eu me escondia e eu vivi numa bolha dopada. Essa era a minha vida. E o primeiro fator assim crucial foi que eu larguei de toda essa medicação forte. Hoje eu não tomo quase nada de medicação. Então, assim, foi até uma coisa que eu fiquei com muito receio, né, doutor? Quando você me falou para a gente abandonar toda a medicação, eu fiquei com muito medo, mas eu confiei e deu muito certo. Então, eu abandonei toda aquela medicação. Hoje eu tomo um comprimido, assim, fraquíssimo, né? Só assim para ajudar a nivelar o meu humor e eu não dependo mais de remédio nenhum. Então hoje eu sou liberta de toda a medicação. Eu sei que eu tô curada dessa depressão, que eu não tenho mais isso, ela não faz parte mais da minha vida.
Eu nunca mais tive crise, eu nunca mais tive uma crise, coisas que eu tinha diariamente. Eu não conseguia mais trabalhar, eu não fazia mais curso, eu não fazia mais minhas lives, eu fugia das pessoas, dos meus amigos. E hoje não, hoje eu enfrento tudo. Eu não tenho, eu nunca mais tive um episódio de crise onde eu tive que sair correndo, tomar aquele remédio desesperadamente. Então esse, para mim, foi o fator assim mais importante. Mas além disso, teve muita coisa. Teve o meu humor também. Eu estava uma pessoa assim, de temperamento muito. Eu não pensava para falar as coisas. Então, se alguém me falava qualquer coisa, eu explodia na mesma hora, sabe? Não dava nem tempo de eu pensar numa resposta. Então, hoje eu consigo assim. Se a pessoa falar alguma coisa para mim, eu consigo concentrar, pensar antes de falar, ver se aquilo vale a pena, a resposta que eu vou dar. E isso foi até a minha mãe. Eu falei, mãe, o que mais mudou para você? E ela falou, para mim foi isso, porque antes eu falava alguma coisa, você já vinha com uma resposta imediata. E eu era mesmo assim, não era a minha identidade, mas era o momento que eu estava vivendo. Eu era estressada, uma pessoa irritada, uma pessoa que não tinha paciência. E hoje eu penso muito mais de eu falar. Então eu acabo magoando muito menos as pessoas e a mim mesma. Uma outra coisa também, eu fiz uma colinha, gente, porque foram muitas mudanças mesmo. Na questão de perdoar as pessoas, em algumas autoliberações, foi muito forte para mim. Eu vi que eu guardava muita mágoa, eu guardava assim muitos traumas de algumas pessoas que eu não conseguia perdoar. E isso acabava travando a minha vida e me impedia de seguir adiante. Então, eu consegui perdoar, eu consegui incluir algumas pessoas que eu não incluía, né, e que fazem parte, assim, do meu sistema familiar. Então, eu perdoei, eu incluí e eu signifiquei tudo isso. Então, eu consegui me libertar, porque, assim, quando tem alguma coisa travando a gente nem imagina, né, doutor? Mas em alguma área da vida pesa muito, né? Sim, Carol. E olha que interessante, que legal. Porque essa dificuldade não é só sua. Quem aqui que está na live que também tem essa dificuldade de perdoar? Coloca aí nos comentários, né? Quem você tem dificuldade para perdoar? O que aconteceu na sua vida que você tem dificuldade para perdoar? Levanta a mãozinha quem tem essa dificuldade para perdoar. Porque é algo que, em um determinado momento, a gente realmente se sente incapaz de fazê-lo, de dar aquele perdão. A gente sente assim, não, eu não sou capaz. O que essa pessoa fez comigo, nossa, eu não sou capaz. E a gente se sente enfraquecido. E esse enfraquecimento que a gente tem diante dessa mágoa começa a trazer dificuldades em várias áreas da vida. Então, isso é um ganho fantástico, né, que a autoliberação traz. E que, para quem está aqui pela primeira vez, a autoliberação é um processo onde eu conduzi a Carol a olhar para essas pessoas que precisavam ser perdoadas, perceber o quanto essa mágoa estava fazendo mal para ela mesma e conduzir a Carol em um processo de liberar as emoções de raiva, de pena, de vergonha, de medo, né, diante das coisas que aconteceram. Então, tenham cada um de vocês aqui dentro uma esperança no seu coração, um caminho para chegar aonde você não chegou ainda, conquistar aquilo que você não conquistou. Esse caminho existe. É uma questão de você buscá-lo. É uma questão de você abrir o coração para isso. E por isso eu chamo a Carol de uma mentorada prodígio, porque ela realmente fez e faz o que tem de ser feito. Toda essa transformação, gente. Eu sou psiquiatra, né? Como a Carol disse, de 800 miligramas para quetiapina. Várias medicações, ficando dopado o dia inteiro, para um comprimidinho só, à noite. É uma transformação que a gente só pôde diminuir a medicação, porque do ponto de vista emocional e psicológico, a Carol fez o que tem de ser feito. Então, não pensa aqui que a Carol está dizendo isso e foi fácil. Não foi fácil. Foi possível, através da força de vontade e de uma busca que vem de dentro do coração. Não é só falar da boca para fora. Teve que fazer o que tem de ser feito. Não é, Carol? Conta mais pra gente aí.
Doutor, sabe o que eu achei muito legal que você falou, que você complementou, e é muito importante porque, assim, na verdade, eu não sei se eu não conseguia, mas na verdade eu não queria perdoar. Porque Uau! assim, na minha cabeça, se a pessoa fez alguma coisa pra mim, eu eliminava ela da minha vida, eu segui, tava tudo bem. Eu achava que tava tudo bem. E aí, o que que foi acontecendo? Eu fui me tornando uma pessoa amarga, fechada, frustrada. E aí, chegou um ponto que eu olhei pra minha mãe e pro meu pai, eu falei, gente, eu fui perdendo a empatia, sabe assim? E aí, nessa autoliberação que a gente foi fazendo, que eu fui perdoando, eu vi que eu tinha que perdoar, mudou completamente. Hoje eu tenho muito mais empatia com as pessoas. Hoje eu tenho muito mais amor pelas pessoas. A gente troca a raiva e ressignifica pelo amor. Então eu achava que eu não queria perdoar e que eu não precisava, mas eu precisava para eu ter mais amor, sabe assim? Então isso foi muito transformador. E uma coisa também, até que eu pus aqui, foi da prisão mental. Eu vivia numa prisão mental, então eu ouvia vozes o tempo todo, uma voz assim muito ruim, ela nunca falava coisas boas. Era uma voz sempre muito ruim, sempre me falando coisas más, me torturando, sabe? Eu sempre falo, né, que geralmente tem uma voz boa e uma ruim, mas eu só tinha ruim. E eu me libertei, eu nunca mais ouvi essa voz, sabe? Então, Uau! isso também foi muito importante, porque eu acho que a gente ouvir, a gente viver ouvindo uma voz assim, torturando a gente, é muito esmagador, sabe? Então, isso para mim foi assim, um alívio, me tirou um peso muito grande, sabe? E, e foi demais. E uma coisa também, e que foi assim, gigante, é de autoestima. Eu até comentei com você, né, doutor, que eu nunca tive autoestima. E hoje eu até falo pro meu noivo, pra minha mãe, pro meu pai. Meu pai chega e fala, cá, como você tá linda. Eu falo, pai, eu tô muito bonita, né? Sabe assim, eu olho no espelho, tem hora que eu falo, gente, como eu tô bonita. Sabe, doutor? E eu nunca tive autoestima. Eu não olhava no espelho, eu não olhava nos meus olhos, eu não conseguia me encarar, me enfrentar. E hoje, às vezes eu tô passando assim no espelho, eu até paro, eu falo, gente, sabe assim, um sentimento Sim. tão gostoso de olhar e falar, uau. E é real isso, é real. Eu nunca senti isso na minha vida. Então, assim, são tantos ganhos. Eu nunca imaginei. Quando eu comecei o processo, eu só queria sair da medicação e conseguir viver em sociedade de novo, porque eu tinha medo, pânico das pessoas. Mas assim, foram tantos ganhos, sabe, que é surreal. Hoje eu consegui me amar, me aceitar e sentir prazer em ver a minha imagem e ver o que eu sou, não tem preço. Eu nunca tive esse sentimento, foi numa autoliberação também, né, que eu vi de quem eu trouxe esse sentimento, eu consegui ver nitidamente a imagem e aí eu consegui ressignificar. E hoje eu falo que tem até que cuidar, porque tem hora que eu me acho até bonita demais, sabe, doutor? Mas é um sentimento muito gostoso que eu nunca tive. Então, é maravilhoso. Sim, Carol. Nossa, parabéns. Isso é uma conquista fantástica. Quem Obrigada. aqui que está na live que tem dificuldade de achar bonita, tem dificuldade de se sentir capaz. E olha só, quando a gente se sente mais bonita, mais merecedora, tudo começa a fluir bem na vida, tudo começa a ser melhor. Coloca aí, quem tem dificuldade com a própria autoestima, coloca eu aí, que mais no finalzinho da live eu vou explicar um pouquinho dessa parte aí, que você vai pegar uma chave que você vai realmente conseguir se olhar no espelho com mais amor. Amor, é isso mesmo. Eu também era assim, Carol, antes de, né? Porque tudo que hoje eu aplico nas pessoas, eu apliquei em mim primeiro. E até desenvolvi essa técnica, né? Então eu era aquele cara que usava uma roupa furada, normal, assim, no dia a dia. Eu não gostava do dia do meu aniversário, olha só. Eu evitava as pessoas no dia do meu aniversário para não ganhar parabéns, porque é como se eu achasse que eu não merecesse o parabéns. Quem já teve isso, gente? Coloca aí nos comentários. É, e nesse processo de descobrimento, e até vou esclarecer aqui, porque tem muita gente nova, a autoliberação é um processo de desbloqueio de emoções
que leva a esses resultados que a Carol está falando. E dentro do processo de mentoria, que é que eu acompanho por 5 meses os meus mentorados, existem as autoliberações gravadas, que eu gravo em sessão e personalizada para as demandas daquele mentorado, para aquela necessidade. E existe um conteúdo na plataforma de aulas que são bônus, que são complementares. Né? Só o processo de mentoria já é muito intenso e esses conteúdos complementares te possibilitam fazer o que a gente chama de autoliberação. Por quê? Dentro da sessão, eu ajudo a descobrir e ajudo a liberar. Porém, essa liberação nunca é total em um primeiro momento. Então, através desses áudios e de uma atividade diária, ou 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e é um áudio de 15 minutos, semelhante a uma meditação guiada, que realmente o dia é outro. O dia é ou não é diferente, Carol? Quando você faz a autoliberação de manhã, o dia não é diferente? Total. Na verdade, quando a gente faz, é o que você falou, a gente quer sair correndo e contando para todo mundo e mandando todo mundo fazer, né? Porque a gente quer que todo mundo tenha a mudança que a gente está tendo. Porque até então a gente não sabe que é possível, né? E quando você faz e vê que aquilo é real, você quer que todo mundo também faça, né? E é desse jeito, é assim, transformador. Que maravilha, Carol. Conta mais pra gente aí. O que mais E, mudou na então, sua vida? Conta mais alguns antes e depois aí. é que uma coisa que foi muito difícil, né, doutor? Acho que foram 3 sessões para eu aceitar e eu querer enfrentar, que foi eu implorava assim, eu queria muito reconhecimento das pessoas, eu implorava por atenção, eu era muito carente, eu principalmente assim dos meus pais, do meu noivo, o tempo todo parecia que eu precisava de atenção, de carinho, era uma necessidade. E aí a gente viu, né, na autoliberação, que eu era a 4ª filha. E eu queria ser a primeira, né? Eu não queria ser a 4ª, eu não queria aceitar isso. Então, assim, isso teve. A gente às vezes acha que é uma coisa boba, que é uma coisa. Mas isso significou muito na minha vida, porque a partir dessa autoliberação eu me coloquei no meu lugar, eu entendi a minha posição e eu nunca mais precisei, assim, ficar camelando por atenção, sabe? Mudou total esse sentimento. Agora é uma coisa mais leve, que acontece naturalmente. Não preciso mais estar ali o tempo todo suplicando por aquela atenção, sabe? Então, isso também foi muito importante. E um fato também que eu vi na autoliberação é que eu me achava menos do que as outras pessoas. Então parecia que todo mundo era mais do que eu. Eu me sentia desconfortável, principalmente perto de outras mulheres. Então eu me sentia menos do que elas, sabe? Qualquer pessoa era mais do que eu. E aí na autoliberação eu vi também que eu trouxe esse sentimento da infância, da adolescência da minha mãe. E aí eu consegui ressignificar isso, me liberar. E hoje eu não sinto mais constrangimento nenhum. Eu posso estar perto da Bruna Marquezine, da Rafa Kalimann, que eu vou ficar super bem, de verdade. Até porque já fiquei assim do lado de várias atrizes, de várias famosas. E eu fiquei muito bem como eu sou mesmo, sabe? Então isso não me afetou. Hoje eu sei do meu valor, sei da minha identidade. Então, isso também foi muito significativo para mim, sabe, doutor? De entender o meu valor, né? De não me Sim. desmerecer perto de outras pessoas. E olha que interessante, Carol. Vai além de entender. Por quê? Porque você já tinha feito cursos de desenvolvimento pessoal, você é uma pessoa que já investia em você no sentido de se melhorar e o entendimento já tinha estado muito claro. A maioria das pessoas aqui entendem a necessidade de se amar, mas o que a gente consegue com a liberação emocional é o sentimento, a sensação, a emoção, o sentimento de autossuficiência, o sentimento de autovalorização, o sentimento de que a pessoa pode ser a atriz que for ali e que eu tenho o meu valor e não é menor do que o dela. É no mesmo patamar. E isso vem de situações da infância, vem de situações do relacionamento dos pais, vem de situações da adolescência,
e que, se não forem olhadas, não forem ressignificadas com um gigantesco empenho e entrega emocional, a pessoa vive a vida inteira só entendendo, mas não conseguindo mudar o sentimento que vem. Então, permitam-se sentir. Quem tem dificuldade de sentir? Quem tem dificuldade de chorar aí, gente? Que fica fazendo sempre de durão, que fica tudo no racional, né? Então, fica com a gente que vocês vão conseguir dar uma liberada nessa parte já nessa live aqui. Continua, É, Carol, tô amando. é exatamente, doutor. É igual, acho que foi na última sessão, né? Igual você falou de sentir. Realmente, eu já fiz muitos cursos, eu sempre busco aprender, eu tô sempre fazendo curso porque eu amo. Eu falo que o que me abastece mesmo é o aprendizado. Mas isso realmente é diferente de tudo, porque não é você aprender e você entender, é o você sentir. E na verdade, realmente a gente vê, é muito louco. Não tem como eu explicar, né? Mas assim, acho que foi na penúltima autoliberação, eu tenho há muitos anos já uma inflamação. Eu tinha, na verdade, porque eu não fui no médico ainda, mas eu tenho certeza que isso foi curado até pelo depois, assim, eu vou contar para vocês. Mas eu tinha uma inflamação, né, na barriga há muitos anos. E eu fazia muitos exames e não dava ultrassom e não dava nada. Aí fiz a Desde que idade, Carol? Que você tinha essas dores abdominais? toda, a vida toda, eu sempre tive. Quantas vezes, assim, por semana você tinha essas dores? Na verdade, sempre, sempre. Eu aprendi a conviver, mas Todo era dia. todos os dias essa Todos os dias a Carol tinha dor abdominal. e muita diarreia, assim, 5, 6 vezes no dia, uma coisa descontrolada. E aí eu fiz a endoscopia, colonoscopia, todos os exames, ultrassom e tudo. E aí dava só uma infecção no intestino, né, na parede abdominal. Só que nunca sarava. Eu já fiz, né, tomei remédio, tudo e nunca sarava. E aí a gente fez uma autoliberação e eu consegui ver essa inflamação no parto da minha mãe. Aí depois eu Uau. ainda fiquei nela e falei, mãe, no parto você teve inflamação? Ela falou, cara, eu sofri muito. Ela falou, foram tempos assim para sarar, para cicatrizar e foi muito sofrimento. Só que na autoliberação eu senti a dor dela, eu vi a inflamação e é a mesma coisa que eu sentia, é a mesma inflamação. E aí, quando a gente conseguiu ressignificar na autoliberação, no outro dia eu já não senti mais a dor e eu fui no banheiro e tava tudo normal. Eu nunca fui no banheiro normal. Então, assim, é muito forte. Pra gente que tá fazendo e que tá vivenciando, é muito forte. Uma coisa assim que eu tive a vida toda, que eu fui no médico, em vários médicos, no Veracruz, fazendo vários exames, em uma autoliberação a gente resolveu. Então, assim, é só a gente fazendo pra gente entender o significado disso, sabe? É muito forte mesmo. Sim, E, Carol, deixa eu explicar para quem está aqui, porque esse é um grande objetivo de você estar aqui, de que as pessoas consigam entender, perceber e saber o quanto é possível a gente, de uma forma relativamente rápida, ter a solução de um problema grave. Olha só, essa liberação que a gente fez, chega um momento na mentoria que a gente entra no período gestacional. Então a gente vai passando em um processo de expansão de consciência com exercícios de respiração, aonde a Carol teve acesso consciente a um monte de coisa que ela já tinha acesso inconsciente. Por debaixo do pano, o coração dela já sabia que a mãe tinha tido infecção hospitalar no parto dela, de que a mãe passou muito sofrimento durante o parto dela. E aí o que acontece? A Carol, dentro da barriga da mãe dela, vendo a mãe sofrer aquelas dores abdominais, adotou a dor da mãe e passou a vida inteira sofrendo da mesma dor. Por que o médico não achava o problema? Porque o ultrassom não vê isso. Porque os exames de imagem, os exames clínicos, sorológicos, de sangue, não vê isso. Ela precisou entrar em contato com aquela situação para poder se liberar
do entrelaçamento quântico com aquela informação daquele período da vida dela e ela se curou. Então, qualquer tipo de problema na vida de vocês que estão aqui com a gente tem esse mesmo tipo de origem. Sentimentos adotados do passado próprio ou familiar, e o gestacional é muito cheio disso, causando um sofrimento atual. E aí, gente, é emocionante, é por isso que eu escolhi trabalhar com isso. Né? Eu sou médico psiquiatra e trabalho como psiquiatra, prescrevo medicação e cada vez mais eu atendo nas liberações emocionais nas minhas mentorias, porque eu vejo que não é só diminuir sintoma ou diminuir sofrimento, é liberar a vida em vários aspectos e trazer uma cura profunda, que no fundo, você toma uma medicação, você está com uma dor, você toma uma medicação para melhorar a dor, beleza, ela dá uma melhorada na dor. Mas e a causa? Vem sempre daqui, da consciência, né? Que a imagem e semelhança do Criador cria tudo à nossa volta. Que legal, Carol. Tô adorando isso aqui, viu? Assim, até arrepio. Vai lá, Carol, conta. Se eu estiver falando muito, você me fala, tá, Não, doutor? fica à vontade. E teve mais uma coisa também. Eu anotei, na verdade, as coisas mais fortes, assim, pra mim, né? E teve também o fato que foi uma autoliberação muito, muito forte, que é o fato de eu nunca ter conseguido emagrecer. Eu não acho que eu sou uma pessoa que come muito. Eu não tenho uma alimentação correta, né? De dizer assim, eu me alimento corretamente. Não. Mas eu não acho que eu como muito para ser gordinha assim a vida toda como eu fui. E tinha alguma coisa errada, eu sabia que tinha. E aí, em uma autoliberação, a gente viu que no parto, né? Foi numa autoliberação também, que eu ainda estava na barriga da minha mãe. E eu vi que eu tinha um irmãozinho gêmeo e que ele, infelizmente, né, chegou a nascer comigo. E aí eu senti muito isso. E aí, quando eu vim, né, no mundo, eu senti a necessidade de comer por dois, por mim e por ele. Então, a partir dessa autoliberação, na verdade não é que eu comia muito, mas eu sentia assim um desespero. Então, tudo que eu ia comer parecia que o mundo ia acabar ali. E aí eu tinha um desespero, uma agonia, assim, um sentimento mesmo, era o sentimento, sabe? E aí aquele alimento me engordava muito mais do que o normal. E aí, quando a gente fez a autoliberação, a gente ressignificou isso também. E a partir daí eu perdi 12 quilos. E foi. Uau! Eu Uau, tava. 12 quilos. Né? Eu não tinha notado isso. Vou anotar ali nas minhas É anotações verdade, aqui. eu Foi tava com 12 quilos. e agora eu tô com 70 quilos. Eu ainda quero perder mais um pouquinho, né? Mas eu tô muito feliz, muito satisfeita, muito. Foi assim, incrível. Então, teve também mais uma autoliberação que foi muito forte, que foi até eu senti as minhas mãos sempre formigando. As minhas mãos, elas formigavam muito. Acho que você vai lembrar, né, doutor? E os meus pés também formigavam muito. E aí, na autoliberação que a gente fez, eu vi uma corda, né, amarrada nas minhas mãos e nos meus pés e amarrado assim debaixo da terra. E estava amarrado num caixão com o bebê que eu perdi, né? Eu perdi de 2 meses ainda na barriga. Só que eu não tive o luto desse meu filho. Então eu vim carregando isso comigo, dentro de mim. E aí eu vim sofrendo muito. Então as minhas mãos e os meus pés formigavam demais, porque eu sentia o peso como se realmente eu estivesse levando aquele caixão, empurrando comigo na vida. E aí quando a gente fez essa autoliberação, no mesmo momento, a minha mão e o meu pé parou assim de formigar. A gente fez o luto, né? Eu tive um momento do luto, eu consegui enxergar, conversar com meu filho. Foi um momento assim incrível que eu senti mesmo a paz no meu coração. Eu senti o amor, tanto que agora eu sinto ele comigo em todos os momentos. Eu converso, eu tenho ele no meu coração. E antes era sofrimento quando eu pensava nele. E agora não, eu penso nele com amor. Então foi muito forte essa autoliberação também.
Olha, olha que interessante, gente. Vamos possibilitar do pessoal aprender com a sua experiência. É, a gente traz, no momento de consciência expandida, um acesso ao arquivo de memória familiar. E acessa o que aconteceu exatamente como foi. Então, a Carol percebeu na autoliberação, no processo onde eu estava conduzindo ela ali, o que aconteceu na maternidade, durante o período do parto, em momentos do parto, de coisas que a mãe dela não tinha contado. Então, isso é uma coisa. E existem momentos que as imagens que vêm na consciência expandida são simbólicas. Olha só, essa imagem que ela se viu de mãos atadas, presas debaixo da terra, tinham a ver com esse luto. Ela se sentia presa a esse bebê que não ficou na vida por não ter aceitado muito bem. Obviamente que uma perda de um filho é difícil para qualquer pessoa, a perda daquela criança. Então, simbolicamente, no momento veio aquela imagem e é onde a gente fez o que tinha de ser feito e o resultado tá aí, né, Carol? Pode continuar. Obrigado. Bom, na questão assim de relacionamento, eu com o meu noivo, né, teve uma fase também que estava bem difícil, assim, porque eu falo que ele foi um anjo também na minha vida, porque ele teve muita paciência, tanto que ele fala e eu também falo que se fosse o contrário, eu teria corrido, porque assim foi uma barra muito pesada, sabe? Ele me aguentou assim nos momentos mais difíceis e foram muitos momentos difíceis. Então, como ele mesmo disse, eu mudei da água para o vinho. Então, a gente não tinha mais um relacionamento com tanto diálogo, eu não tinha mais tanta paciência. E o nosso relacionamento hoje transborda, sabe? Transborda de amor, transborda de verdade. A gente vive num conto de fadas. Parece que a gente acabou de se conhecer, que parece dois adolescentes apaixonados de verdade, sabe? A gente fica um pouquinho longe já da saudade. É aquele amor assim apaixonado, sabe? Então, o nosso relacionamento mudou da água para o vinho, como ele mesmo fala, como eu também sinto. Hoje a gente é melhor amigo, a gente é amante, namorado, amigo, a gente é tudo. Então, a gente é confidente, a gente se abre um com o outro. E a gente já não tinha, sabe? Eu falo mesmo que a gente já chegou várias vezes a cogitar de terminar, fazem 5 anos, né, que a gente está junto. E tava muito difícil, muito difícil. E hoje a gente tá assim no paraíso, em todos os sentidos. Parece que a gente é dois casais um casal de apaixonado que acabou de se conhecer, né? Então tá realmente maravilhoso. O nosso relacionamento tá incrível, tanto que a gente vai casar o ano que vem e a gente tá assim radiante mesmo, sabe? Eu agradeço Carol, de tem uma coisa que acontece nesse processo que é o seguinte: os nossos padrões emocionais, eles interferem no comportamento das outras pessoas. E quando a gente libera os nossos próprios traumas, as outras pessoas começam a agir diferente com a gente. demais. Conta algo assim do seu noivo que mudou pra caramba, que era diferente e de repente mudou quando você fez o seu processo. Bom, na ele. Eu nem sei o que eu posso ou não falar, porque assim, da minha vida é muito aberto, né? Mas acho que ele não vai ligar assim. Ele sempre foi um pouco. Ele tinha meio bloqueio de médico, de psicólogo, de. E teve vários dias dele olhar pra mim e falar assim: amor, coloca uma autoliberação pra gente fazer. Eu Uau. juro, de chegar e ele tá num momento assim que ele queria transbordar, de ver a minha mudança, a gente sentar junto. Eu nem sei se pode, doutor, porque eu não te contei. Mas ele queria viver disso também, sabe? Aquilo que eu tava Uau. vivendo. Então ele chegava e falava, amor, isso aconteceu ontem à noite, juro. Ontem à noite a gente deitou, veio dele. Eu já tinha feito minha autoliberação, tanto que ontem a gente teve a sessão também. Aí ontem à noite, e ele é totalmente contra, assim, ele nunca foi em médico, ele nunca, sabe? Aí ele olhou e falou: amor, põe uma autoliberação, porque, gente, depois que você
faz uma autoliberação, você transborda, sabe? Assim, você quer mais daquilo. Então, assim, ele também quer viver isso que eu tô vivendo, sabe? Uau. E isso foi demais. E o meu pai? Meu pai é uma pessoa incrível, mas que ele também tem muito trauma, muito bloqueio. E ele mudou, assim, gente, demais. Hoje ele é uma pessoa muito positiva. Hoje ele é uma pessoa. Ele é incrível, mas assim, ele tinha bloqueios que ele achava que ele não tinha crença de merecimento, ele achava que ele não merecia. E hoje ele não, ele fala, eu mereço sim, sabe? Ele achava também que as outras pessoas eram mais que ele, hoje não. Então, assim, eu sinto muito forte todo mundo ao meu redor. Tanto que, como eu trabalho com meu pai na empresa, a nossa empresa fez assim, ó, deu um boom, dobrou o faturamento, cresceu demais, porque eu Repete essa aí, o que que aconteceu com o faturamento? dobrou o faturamento, Dobrou o faturamento, gente. É, porque assim, eu percebem como a coisa não está muito fora, não está muito longe? Está aqui, ó. Está aqui. Até o comportamento das outras pessoas você consegue melhorar quando você libera os seus padrões, as suas emoções. Que massa! Conta mais aí, Carol. Tô adorando. E ó, que nem na empresa, vários funcionários, até tem a Vânia, né, que trabalha aqui com a gente, que ela é responsável por pedidos, então o tempo todo a gente está no diálogo, assim, né, conversando. Ela chegou e ela falou, cara, como você mudou? Você tá calma, você tá tendo paciência, você tá. Porque assim, a gente é muito amiga, eu nunca fui grossa, nada. Mas eles percebiam quando eu não estava bem, eu chorava aqui na empresa mesmo, eu me fechava e ficava aqui no quartinho. E agora o clima organizacional da empresa mudou totalmente, sabe? Todo mundo mais animado, todo mundo mais feliz, a produtividade da empresa é outra. As pessoas, eu chego, as pessoas estão felizes me recebendo. Antes as pessoas tinham até medo, olhavam e falavam, meu Deus, como que ela vai estar hoje? Sabe? Tipo, ai, triste mesmo, porque eu me via triste, não preocupada de, nossa, o que ela vai fazer? Não, porque eu só ficava na minha chorando, ou triste, ou, entendeu? Mas assim, eles ficavam mal comigo, e agora não. Agora eu chego, já tá todo mundo feliz, animado. Então, assim, a minha motivação motivou toda a minha equipe. A minha alegria alegrou o meu local de trabalho, sabe? O meu ânimo animou todo o meu time. Então, assim, foi uma diferença mesmo em todas as áreas da minha vida. Eu até coloquei aqui uma coisa também que foi muito forte, né? Eu trabalho hoje com os meus pais, tanto que a Carolina Malhas é uma empresa dos meus pais, que hoje eu tô junto com eles à frente, que eu sou muito também eu honro muito essa empresa que está no meu sangue, eu amo. E eu não viveria se eu não trabalhasse aqui, porque assim, é o meu combustível diário, é o que eu amo fazer. Mas o Dr. Jim sabe, as pessoas que estão ao meu redor sabem que eu tinha um sonho também de tentar, né, uma outra marca também de varejo que fosse minha. E aí foi uma coisa muito leve. Estou abrindo agora uma marca de varejo. Os meus pais super me apoiaram. Foi uma coisa que eu tinha medo, tinha receio. Eu falava, meu Deus, há anos eu quero isso e há anos eu nunca consegui. E aí a gente fez a autoliberação no outro dia. Eu abri o CNPJ, eu mandei fazer site, mandei fazer tudo. E os meus pais super orgulhosos de mim, super felizes, e eu com medo, achando que eles iam, sabe, meio que ficassem tristes ou com raiva, talvez, por eu ter o mesmo ramo. E não, sabe, eles ficaram super orgulhosos, felizes. Então, até isso que eu liguei pro doutor Jim, né, doutor? Quase 10 horas da noite. Falei, doutor, eu não vou dormir, eu tô aqui em São Paulo fazendo curso, eu não vou conseguir fazer curso. Aí ele me atendeu na hora, né? Foi super prestativo, atencioso, falou, Carol, você não precisa fazer nada agora, porque é tudo de uma forma leve, vai acontecer, né, doutor? E Sim. acontecer muito leve. Então, hoje eu também estou montando a minha empresa. Estou muito assim feliz com tudo que está acontecendo de uma forma leve. Todo mundo feliz, todo mundo orgulhoso das conquistas, sabe? Então, assim, é muita coisa de uma vez, só que a gente vai conseguindo administrar, porque não é uma coisa
que você tem que ir fazer. A vida parece que vai trazendo e vai acontecendo. O que você tem que fazer é a autoliberação, que aí é a nossa parte, né, doutor? Então a Sim. gente tem que fazer a nossa parte bem feita, né? Gente, tudo isso em 3 meses. Uhum. Tudo isso em 3 meses. Talvez até menos de 3 meses. Foi muito rápido. Foi muito Esse rápido. é o processo. E quem que está aqui na live que acredita que os seus pensamentos, o que você tem de juízo de valor das outras pessoas, altera o comportamento dessas outras pessoas? Coloca aí nos comentários. Porque olha que interessante. A Carol, como ela relatou aqui, trazia já esse desejo de abrir uma empresa própria, mas, sabe, como filhos, nós sempre temos um sentimento de dívidas com os nossos pais, aproveitando para trazer um conteúdo e aprendizado para todos. Então, ela, como qualquer filho, tinha uma certa dificuldade. Nossa, como é que eu vou falar isso para o meu pai? Como é que eu vou falar que eu vou abrir uma empresa para minha mãe? E eles precisam de mim aqui. Era um sentimento de culpa. E aí, nós fizemos a liberação desse sentimento de culpa. Que, na verdade, uma dívida impagável, que é a vida que eles nos deram, a única forma de retribuir é agradecendo. E nós fizemos um processo dentro da sessão, no nível de campo. E aí, o que é sistema? Sistemas são elementos ligados, super interligados. E aí, precisou de você falar alguma coisa, Carol? Como é que foi? Não, foi muito. Eu tava ainda no curso, no outro dia daí, né? Aí a gente conversou, tudo, eu fiz a autoliberação. Aí no outro dia eu liguei, mandei um áudio para minha mãe. Falei, mãe, eu não sei se é o momento, porque eu nem tô aí, mas você sabe que eu sou ansiosa, eu falo tudo fora de momento mesmo, então eu já vou te falar. Sempre foi o meu sonho ter a minha empresa e eu quero muito, eu acho que chegou o momento. Ela só falou assim, Cá, a gente te apoia, a gente está junto com você, a gente tem muito orgulho de você, conta com a gente. Foi assim. Aí eu cheguei aqui, aí eu ainda falei, mãe, conta com meu pai, porque eu não tenho coragem, porque eu vou me sentir dando uma facada em vocês, sabe? Porque assim, gente, eu tô com eles, eu tô muito feliz aqui. Por que que eu vou montar o meu negócio fora? Entendeu? Eu me senti assim. Só que é um sonho também. E foi muito leve. Ele me abraçou, ele chorou de alegria, de orgulho, de, sabe assim? Então aconteceu muito leve, sem nem eu precisar, sabe, chegar, me explicar e falar. E foi muito leve. Uau. E outra coisa também, doutor, aproveitando que você falou de culpa, é que foi na autoliberação dessa semana também. Eu me culpava muito porque a minha mãe engravidou com 17 anos, né? E ela era muito jovem, e aí eu me culpava por eu ter tirado a infância dela, a adolescência dela, a juventude e a vida dela. Então eu carregava essa culpa, né? Que foi até essa semana mesmo, né, doutor, na autoliberação, que foi muito forte também, porque eu me culpava achando que eu tinha tirado essa juventude e a vida que ela podia ter tido, se ela não tivesse eu, né? Porque ela era muito jovem. E aí a gente vai ressignificando tudo isso e a gente vai olhando a nossa dor e a gente vai colocando amor, né, doutor? Acho que você, Sim. você vai saber explicar melhor, mas acho que é isso, né? É E sim, é sim. E olha que interessante. A culpa, ela sempre traz o quê? Autocondenação. Entende? Quando um juiz sentencia culpado, logo depois dessa sentença de culpado vem, vai sofrer isso, isso e isso. E a nossa consciência faz a mesma coisa. Qualquer situação que você sente culpa é batata, autocondenação. Liberou a culpa, as autocondenações, as autossabotagens vão embora totalmente. Que massa. E mais uma coisa também muito interessante que foi em questão da família, eu já não passava mais tanto tempo com a minha família, com os meus pais, e eles são tudo para mim, sabe? Eles são pessoas incríveis que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E assim, eu não tinha mais tempo de qualidade com eles, tempo assim para a gente fazer coisas junto em família. E aí, na autoliberação também, a gente viu que a hierarquia estava bem desequilibrada.
Não que eu quisesse, tá, gente? Não é que eu queria passar por cima deles, não é que eu queria ser mais do que eles, não. Mas é uma coisa do inconsciente, né? Então, às vezes eu tava meio que passando por cima. Acho que na posição errada, né, doutor? Mas no Sim. inconsciente, né? Uhum. E aí, quando eu me coloquei no meu lugar de filha mesmo e eu entendi a minha posição, hoje eles não precisam mais pedir para a gente ir no sítio, que é o que eu amo, não precisam mais pedir para a gente viajar juntos. Hoje eu quero estar na presença deles. Hoje eu falo para eles que eles são assim meus melhores amigos. Eu me divirto com eles igual eu me divirto com os meus amigos. Eles são muito legais. Eles são assim meus companheiros, meus parceiros. E eu quero estar com eles, sabe? Eles me convidam para fazer alguma coisa, é muito prazeroso. Antes eu inventava desculpa, então assim, como que a hierarquia desequilibrada, ela muda tudo, sabe? Você perde tempo precioso com a sua família, você às vezes acaba tentando passar por cima, às vezes, né? Aconteceu muito isso comigo, mas no inconsciente, não que eu queria, tá, gente? Porque eu nunca quis, não. Isso Sim, acontece. sim. E olha que interessante, gente, para aprendizado de todos. A hierarquia, ela, na maioria das vezes, ela é desobedecida não por um sentimento ou uma ação de querer dominar, mas na maioria das vezes, por excesso de amor. E muitas vezes, nesse excesso de amor, o filho gostaria que o pai ou a mãe fosse diferente. Gostaria que o pai ou a mãe não tivesse vivido um sofrimento X. E é uma desordem de hierarquia sentir pena, sentir que tinha que ser diferente, que mamãe não podia ter sofrido isso, papai não podia ter sofrido isso. Então, é uma desordem de hierarquia também que, quando corrigida, tem esse efeito que a Carol está falando aí, que é um efeito de alinhar a relação e ela ficar prazerosa, ela ficar tranquila, leve, saudável. Que E legal. muito importante também agora que você falou, que me veio à cabeça, é de julgamento, né? Porque acho que a coisa mais importante que eu aprendi no processo é julgamento. Quando a gente julga uma pessoa, a gente traz aquilo para o nosso sistema, né? Uhum. Então, eu aprendi isso, a não julgar a pessoa, mesmo que eu não concorde com aquilo, eu não sei o que a pessoa viveu, o que a pessoa passou para estar trazendo essa ação, essa palavra, esse sentimento. Então eu aprendi a dizer tá tudo bem, é a ação dela, eu não concordo, mas tá tudo bem, mas eu não julgo também, né? Então eu acho que isso foi muito importante. É difícil, porque a gente é humano, às vezes a gente acaba, né, não por mal, mas isso também foi fundamental, porque o julgamento ele é muito pesado, porque quando a gente julga, ele entra na nossa vida, e aí o problema vai ficar com a gente também, né? Então, isso foi fundamental também. Sim, é o que nós chamamos de postura. E é um aprendizado gigantesco dentro do processo de mentoria. Porque, poxa, se a gente ama alguém, né? E essa postura, ela vem em desordem por amor. Só que é um amor que a gente chama de amor cego. Muitas vezes, a gente se pune pelo sofrimento dos nossos pais, dos nossos irmãos, e através desse amor cego. E quando a gente coloca esse amor que vê o quê? O amor que aquele familiar tem pela gente. E aí tudo começa a fluir com mais leveza. Tudo começa a dar mais certo na vida. E o que acontece? Sinceramente, não é qualquer um que está preparado para esse processo que a Carol está descrevendo aqui, tá, gente? Não pensem que é chegar e fazer e resolve rápido, e existe a necessidade de ter um momento. Olha só, a Carol, ela descreveu vários sofrimentos graves na vida dela. Graves. Então, eu amo receber um mentorado assim. Por quê? Porque esses sofrimentos graves que ela tinha antes de 3 meses atrás, quando a gente começou o processo, esses sofrimentos graves, eles levam a pessoa a estar disposta à mudança.
Tanto é que esse processo de mentoria que a Carol faz comigo, que é um processo de 5 meses, onde eu acompanho o meu mentorado de perto e nas sessões, através do WhatsApp, dando as orientações, eu não coloco para dentro, eu não vendo um processo de mentoria para uma pessoa sem avaliá-la. Então, tem lá na minha bio um formulário com perguntas onde eu consigo saber se a pessoa está num processo, está num momento onde ela tem disposição para mudança. Poxa, não é fácil olhar para os pais, por exemplo, num contexto de briga e falar, ó, tá tudo bem, eu tenho a agradecer, né? Não é fácil saber que um irmão morreu ou que um filho morreu e dizer, tá tudo bem, eu só tenho a agradecer a vida mesmo tendo esse problema. Não é fácil, mas é possível. E a pessoa tem que estar disposta. Quando percebe que uma dor de barriga de 20 anos já tá no limite, a pessoa não quer mais aquilo. A pessoa tem que estar disposta quando percebe que, como a Carol, estava precisando tomar doses altas de medicações sem resultado. Então, quer dizer, quando as soluções eram entregues na Carol, ela fazia o que tinha de ser feito. Por quê? Porque ela estava disposta. Então, eu seleciono através do formulário que tem na minha bio ou através do que chamamos de sessão única. Ou seja, a sessão única, por conceito, a pessoa não pode fazer duas, é uma. Essa única sessão, que pode ser feita de liberação emocional geral ou de traumas gestacionais, é onde eu avalio a pessoa se ela está com disposição para mudança e se eu sentir isso, eu ofereço o processo de mentoria. E mesmo as pessoas que preenchem o formulário que estão na minha bio, que está escrito lá mentoria individual, essas pessoas eu faço uma entrevista. Eu faço uma entrevista por vídeo chamado, para eu olhar dentro dos olhos e saber o quanto a pessoa está disposta às mudanças que serão propostas. Por quê? Se a pessoa não mudar na sessão, se eu entregar um caminho de transformação, de mudança, e a pessoa disser, não, meu pai não podia ter feito isso, não, isso não podia ter acontecido na minha infância, já era. Continua adoecendo, continua sem sucesso ou leveza e satisfação profissional, continua com o relacionamento dando ruim. E o processo de mentoria é um investimento alto. Eu não quero o mínimo risco de colocar para dentro uma pessoa que está ali só de mimimi, querendo ser apoiado nas suas queixas contra a vida. Que isso não vai resolver, a pessoa não vai ter resultado. Eu tenho um compromisso gigantesco de entregar um resultado ao meu mentorado. Então, eu seleciono quem está pronto e preparado para fazer esse processo, para que a pessoa tenha realmente resultado, para que não corra o risco. Graças a Deus, por essa seleção nunca aconteceu, de eu chegar, já aconteceu 2 vezes, com um mentorado, com 2 mentorados, mulheres inclusive, 2 mentoradas, de chegar e falar, ó, a gente vai encerrar o processo, eu vou devolver o seu dinheiro e não tem jeito de continuar assim. E aí aquilo fez, não, peraí, doutor, eu não quero continuar com esse sofrimento. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Vai continuar reclamando até quando? E aí, a partir daquela sessão, as outras foram maravilhosas e o resultado veio. Então, mas é porque todo mundo está suscetível a resistir na dor. Mas, quando a pessoa cansou de sofrer, é o momento onde ela apaga o preço para sair daquele sofrimento. E o preço, na maioria das vezes, não é o que você paga, só o que você paga pelo processo. É o que você precisa abrir mão de razões e expectativas infantis diante de uma realidade que é muito maior. E isso tem o timing. E nisso, a Carol, como eu já disse, é um prodígio. Ela realmente faz o que precisa ser feito, realmente se entrega ao processo, se permite emocionar, se permite acessar o campo de informação do sistema familiar. E ela traz informações dentro do processo, como outros mentorados trazem também, que nunca foram contadas. Que depois vai perguntar para fulano, para ciclano, para o tio, para o pai, para a mãe, e a pessoa fala, olha, é mesmo, isso aconteceu, como é que você sabe? Por quê? Porque aquilo já era acessado inconscientemente, trazendo repercussões negativas, e quando acessa conscientemente, com a condução da liberação emocional, é aí que toda essa transformação acontece. Né, Carol? Até teve uma sessão, doutor, que até a gente teve que parar e lavar o rosto um pouquinho, respirar.
E porque tem coisas que é difícil a gente enfrentar, né? Tem muita coisa também que eu não contei aqui, porque é muito pesado, acho que também um pouco pessoal, mas teve muita transformação já para o pessoal ver, né? Mas teve sessão sim que foi muito pesado, coisas que eu não trouxe aqui e que às vezes a gente não quer ver porque dói muito. Mas a gente precisa ver, porque assim, vai doer, mas vai doer meia horinha ali, 15 minutos na sessão, na autoliberação, e depois você ressignifica e você olha para aquilo com amor, como aconteceu comigo sempre. Não teve nenhuma autoliberação que depois eu fiquei mal, ou fiquei pior. Não, sempre eu fiquei bem. Mas no momento dói, porque você tem que olhar para a situação e você ver realmente o que aconteceu, como se você estivesse ali no momento. Então dói, é difícil, mas assim, você saber que depois você vai se libertar e seguir em diante, não tem preço que pague. E Sim. assim, foi muito significativo. Acho que teve mais uma mudança também, que foi também do vício de bebida, né? Que antes eu tinha esse problema, agora eu tô conseguindo, graças a Deus, não bebo mais, até meus pais, graças a Deus, acho que nem acreditam que eu tive sim um probleminha. Acho que eu comecei aí com uns 12 ou 13 anos, sabe? E eu dei um pouquinho de trabalho para eles. O meu pai teve problema com alcoolismo, meu avô, então tá bem de família. E também, graças a Deus, sabe? A gente ainda vai fazer mais uma sessão, né? Que isso é o que a gente entrou agora, mas eu já senti também bastante melhora. Então, tudo na minha vida foi assim muito transformado. Na questão de finança, que acho que foi o único ponto que eu não falei bem, né? Que antes, mesmo eu ganhando bem, eu não conseguia guardar dinheiro. Chegava no final do mês e já tinha gastado tudo. E agora, pela primeira vez, assim, depois do processo, todo mês eu viro mês com dinheiro, guardando dinheiro. Eu vou agora realizar meu sonho, que eu sempre sonhei em fazer a cirurgia plástica com o médico das famosas. Então agora tá Uau. marcado. Deus, eu sei que Deus planejou e que é o auto merecimento. Eu sei que eu mereço, então eu vou conseguir, eu vou fazer. E é uma coisa que há anos eu sempre quis, eu nunca consegui. E agora eu consegui e é o momento. Então, a minha vida foi transformada assim em todas as áreas, sabe? Foi transformador. Ainda tem muito mais coisa que eu poderia falar, mas tem algumas coisas que eu acho que é pesado, eu não sei nem se é legal para live. Mas foi assim, surreal. A minha vida virou de ponta cabeça. Eu sei que hoje eu estou na melhor versão que eu já tive em toda a minha vida. Eu sei que eu ainda tenho muito para crescer, evoluir, melhorar. Eu acho que assim, eu tenho uma conexão com Deus que eu quero cada dia, né, me aprofundar mais. Eu peço para que Ele coloque pessoas que sejam anjos mesmo na minha vida, e é o que Ele tem feito. Primeiramente foi, né, com a minha madrinha que me presenteou, a Val, vou ser eternamente grata. Depois com você, né, os meus pais também, que mesmo com todas as dificuldades, tinha dia que eu não me aguentava e eles estavam ali do meu lado. Se eu não desistir, foi por conta deles, porque eu olhava para eles e eu pedia, sabe? Eu falava, eu não aguento mais, eu não quero continuar. E eles me faziam continuar, sabe? Então eu fico até emocionada, porque lembrar tudo que eles aguentaram e me fizeram aguentar foi muita coisa. Então foi assim, surreal ver aonde minha vida chegou, ver a pessoa que eu consegui me tornar e a força que eu consegui ter depois de tudo assim que eu passei, né? Eu sei que muita gente também passa por isso, mas hoje eu posso dizer, sabe, que eu venci mesmo, eu venci tudo, todas as doenças. Eu venci todos os obstáculos, as dificuldades, os traumas. E eu sei que a partir de agora é só ir evoluindo, né? Melhorando. Mas eu tô muito feliz. Parabéns, parabéns, Carol. E olha só que interessante. Você disse, a gente não falou da parte financeira. Olha só, a gente passou mais de uma hora aqui falando de benefícios, de coisas boas que aconteceram. E no finalzinho, né? A gente até comentou no começo, né, que dobrou o faturamento da empresa e o seu trabalho é comissionado, então o que você ganha dobrou. Só que a gente não focou nisso demais. E, na verdade, tem a ver com um processo até meu mesmo de percepção de que as pessoas muitas vezes estão focadas demais no que vai ganhar em dinheiro, né? Então existe um apelo, né, dos profissionais muito grande, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Não, o dinheiro foi consequência. Você falou quanto melhorou suas emoções,
o quanto você conseguiu ficar muito bem com um tratamento assim adequado, um tratamento com uma medicação de dopada, né, com remédio para um comprimidinho só à noite, com as autoliberações. A gente falou de uma cura física de uma dor abdominal de vida inteira. A gente falou de autoestima, a gente falou de um monte de coisas aqui na mente que possibilitaram você dobrar as suas vendas, você dobrar o que você ganha e mais, você conseguir poupar. Por quê? Sim. Porque mudou primeiro aqui dentro da sua mente, mudou dentro do seu coração. Então, nós temos um grande, digamos assim, um grande ativo que a maioria das pessoas não usam, que é a própria história familiar, que é a própria história, que é aquilo que trouxe até aqui. Isso é um grande ativo, é o que mais faz a gente conseguir se relacionar bem com as pessoas e se dar bem na vida em todos os aspectos. Então, eu digo a cada um de vocês aqui que a Carol é realmente um prodígio. Ela conseguiu, assim, feitos. Tanto é que a gente tem uma fase da mentoria que é semana sim, semana não. Eu até adiantei algumas sessões justamente por saber que ela pega rápido e ela faz o que tem que ser feito. Mas você que está aqui nessa live pode fazer também. Todos esses benefícios que você teve, que a Carol teve, você pode ter também. Está ao seu alcance. Se eu conseguir, se a Carol conseguiu, você pode conseguir também. Basta acreditar. Basta desejar ardentemente o seu objetivo. Basta desejar ardentemente sair daquilo que está te incomodando. Basta ardentemente sair de um padrão de relacionamento de sofrimento. Ou não estar em um relacionamento e sofrendo com isso. Basta desejar ardentemente ter uma satisfação profissional e uma boa remuneração, que vai acontecer, porque você vai encontrar respostas. E através desse desejo ardente é onde você atrai as soluções. Então não é à toa que você está aqui nessa live. Não é à toa que você me segue ou segue a Carol. E não é à toa que a Carol está aqui falando tudo isso. É porque em algum momento isso chegou até ela. E, poxa, se não tivesse chegado, entende? 3 meses atrás, 3 meses e pouco atrás, a Carol ia estar do jeito que estava antes. Quem não assistiu a live do começo, assiste o começo da live. Assiste essa live inteirinha, que você vai ver como se sucedeu esse processo de liberação emocional que realmente, quanticamente, gera um destino e uma conjuntura familiar, profissional, física, orgânica, extremamente mais leve e mais favorável. Entende? A gente sai daquela coisa do sacrifício. Parece que tudo é difícil. Quando parece que tudo é difícil, é porque tem trauma bloqueando, né? E nesse processo, eu já abri várias turmas do método ALV, inclusive tem bastante gente da família ALV aqui. Obrigado pela presença de vocês que estavam aqui. Abri já várias turmas e a gente vai até abrir turma daqui a algum tempo, não sei te falar exatamente quando. A última turma que a gente abriu, a gente abre poucas vezes ao ano. A última turma que a gente abriu tem 1 ano exatamente. Nós abrimos em julho do ano passado. A gente vai abrir turmas, né? Tenho turmas para terapeutas também que querem aprender a aplicar a técnica. E a mentoria individual. Para entrar na mentoria individual, você pode me chamar no direct. Ou lá no link da bio tem lá um linkzinho de agendamento. E você pode agendar uma sessão. Onde nessa sessão eu já te destravo o principal problema. Uma sessão, ela já traz assim uma abertura da mente gigantesca. E aonde, se você tiver preparado, preparada para o processo, você pode decidir, ou eu te admito ou não, dentro de uma seleção, que é aquilo que eu acabei de explicar, que tem a ver com o momento que a pessoa está vivendo. Se nessa sessão inicial eu perceber que a pessoa está resistente, está de mimimi, eu tenho que ficar insistindo para convencê-la de ser feliz. Não. Eu quero aquela pessoa que, eu já quero ser feliz. Ah, então peraí, eu vou te mostrar um caminho, né? Então aí nessa sessão você pode contratar, né, o processo de mentoria
de 5 meses, onde eu te acompanho por um período de 5 meses em várias sessões, e nessas várias sessões a gente vai liberando problema por problema de dentro da sua vida. Então, chama no direct ou chama lá naquele link do WhatsApp do agendamento lá, que você pode ter tudo isso que eu tive de transformação na minha vida. Eu já tive vários testemunhos, já dei aqui os meus, eu amo quando eu recebo meus mentorados e alunos. Você pode ter também as conquistas que a Carol teve e mais, né? Até Jesus falou que vocês podem fazer até mais do que isso, né? Quem somos nós para falar que, né, que as pessoas não conseguem? Conseguem sim. É uma questão, né, de fé, de acreditar e de fazer o que tem de ser feito. Carol, que é isso? Que eu amo escutar os depoimentos, os testemunhos, né? Às vezes eu sou humano, né? Às vezes eu acordo meio desanimado no dia, assim, tal, não estou com muito ânimo de fazer as coisas. E aí, em relação ao trabalho, alguma coisa decepciona, normal. E eu tenho uns vídeos de depoimentos de alunos, por exemplo, assim, que eu abro aqueles depoimentos. Ou eu abro algumas publicações de comentários de pessoas que, né, com esse nosso trabalho, conseguiram melhorar a própria vida. E eu falo, não, vamos embora para frente, isso aqui faz sentido, entendeu? Então, é bom Motiva, né? demais. Nossa, motiva pra caramba. Né? E é por isso que a gente mantém, é por isso que a gente, né, não para, é por isso que a gente toma isso como uma missão cada vez mais forte. E você tá com a gente junto, é uma honra, um prazer muito grande ter você conosco nisso. Parabéns por tantas conquistas, viu? Eu que agradeço, doutor. Quando você me convidou, eu fiquei muito honrada, eu fiquei muito nervosa, mas eu fiquei muito honrada, porque assim, eu vim de coração aberto mesmo. Porque eu acho que quando eu precisava, eu daria qualquer coisa para ter uma ajuda. Então, hoje, se eu puder ajudar uma pessoa que seja, né, assim, com meu testemunho, falando um pouco da minha vida, então eu já vou estar muito realizada, porque eu me vi num momento que eu não via saída. Então, quando eu vi uma mão estendida para mim, né, assim, quando eu via pessoas querendo me ajudar, era muito significativo. Então, hoje, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu vou fazer. Eu falo de coração aberto sobre a sua mentoria. Quem puder e quem tiver no momento mesmo de fazer, faça. Eu já gastei muito com medicação, já gastei muito com médicos excelentes no Albert Einstein, no Vera Cruz, médicos excelentes mesmo. Mas assim, não é a mesma coisa, porque a cura não está na medicação. Hoje eu posso ver isso, entendeu? Eu tô falando assim de coração aberto, porque eu mudei a minha vida e foram 11 anos tomando medicação e buscando tratamentos e buscando uma cura, entendeu? E hoje eu encontrei essa cura numa forma muito mais simples. Então, assim, de coração aberto, quem tá precisando e quem acha que é o momento, porque tem que estar pronto, né? Vai ter que enfrentar as dores, vai ter que ver e ressignificar, né? Muitas das dores e dos traumas. Então, é o que o Dr. Jim falou, a pessoa tem que estar pronta, né? Mas eu digo de coração aberto, mudou mesmo a minha vida. Tanto que agora eu quero muito que os meus pais façam, né? Eles estão querendo fazer. Se Deus quiser, vai ser o momento deles também, porque o Dr. Jim, ele me falou, não pressiona, porque tem que ser o momento da pessoa. E como transformou a minha vida, eu quero muito que transforme também a vida de vocês. E foi incrível. Agora eu quero ver assim muitas pessoas tendo essa mesma mudança e essa mesma transformação que eu tive, né? Porque é maravilhoso, assim, a gente não imagina que a gente pode ir tão longe, sabe? É muito bom. Que maravilha, que maravilha. Obrigado, Carol. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. E você que de repente é novo, começou a ver esse contato com as autoliberações agora, né? Ou se você sente que não é o seu momento de estar entrando em um processo mais profundo, poxa, tem conteúdo pra caramba meu aí dos últimos anos, autoliberações nas lives no YouTube. Nós teve um depoimento que fizeram, doutor Jim, o seu conteúdo transformou minha vida aqui, né? De muitas coisas. E esteja aberto. Consuma aquilo que você vê que faz sentido.
Para de ficar só na razão. Começa a sentir e ser movido por aquele feeling que vem dentro do coração do que é bom para você. E aí, quando alguém me pergunta assim, doutor Gini, às vezes manda um direct, né? Doutor Gini, não sei se é o momento de eu fazer uma sessão, não sei se é o momento de eu fazer uma mentoria. Eu digo o seguinte, sinta o seu coração. Se perceba agora e se perceba como você estará após o processo. Como você estará após realizar e fazer o que tem que ser feito. E algo vai mover dentro de você e você vai sentir que está pronto, que está pronta, está preparada e que é o momento. E conta com a gente sempre. Valeu, Carol. Doutor Dinho, eu só quero agradecer, que eu vi que tem um monte de cliente, amigo. Obrigada a todo mundo que participou também. Um beijo, obrigada pelo convite também, doutor. É uma honra estar aqui com você e eu agradeço muito. Grato também. Parabéns por ser essa pessoa fantástica que você é e parabéns por estar transbordando isso na vida das pessoas, né? De trazer e mostrar como é forte a capacidade que a gente tem de mudar a nossa vida e não é com algo muito longe, não, né? Tá bem aqui e principalmente, ó, no coração, não é verdade? É isso mesmo. E todo Abração, mundo pessoal. achava que eu não podia, então todo mundo pode. Com Todo mundo é capaz. certeza. Um Valeu, beijo. gente. Obrigada. Beijão. Grato também. Um abraço.